segue falando de saúde aqui no Mulher Demais porque muita gente, mas é muita gente mesmo que se queixa de dores nas articulações. É aquela famosa dor nas juntas, né? Que pode aparecer em várias partes do corpo. E as causas podem ser muitas também. Idade, por exemplo, excesso de peso, esforço repetitivo e até a má alimentação. Hora de entender esse assunto agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Pois muito bem, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo o médico ortopedista, doutor Sérgio Paredes. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Bruna. Obrigado a todos da TV Correio pelo convite. Vamos esclarecer sobre um ponto tão importante que é dor nas articulações. Pois é, enquanto a gente estava exibindo uma reportagem, agora, várias pessoas já mandando perguntas para o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua também, no 991050400. Vamos conceituar, né, doutor? Dores nas articulações. Que conceito é esse? Que dores são essas? Explica pra gente. Então, Bruna, a articulação ela é um sistema bem complexo, né, para quem está assistindo em casa. É importante entender que o que é que pode doer na articulação? Pode doer estruturas que estão desgastadas pelo processo de envelhecimento dentro da articulação, como cartilagem, menisco, ligamentos, tendões, e as estruturas que estão na periferia, ou seja, estão ali por fora da articulação. Você pode ter uma dor no tendão, pode ter uma dor muscular, você pode ter uma cicatriz de uma cirurgia que pode desencadear um quadro de dor, e a percepção, às vezes, de entender que essa dor na articulação pode ser de estruturas que estão próximas, mas não obrigatoriamente nelas. Entendi. E as causas são bem variadas, né, doutor? Depende muito do caso, né? Exatamente. Às vezes você pode ter um trauma, uma contusão, uma torção há um ano atrás e daí começou um quadro de uma pequena lesão que foi progredindo ao longo do tempo e desencadeou o quadro de dor por um processo traumático prévio, né? Então a gente tem trauma, tem doença autoimune como artrite reumatoide, lúpus, temos vários processos também de envelhecimento que estão envolvidos, como a artrose, que evolui com um processo inflamatório que se chama artrite, né? A cartilagem ali vai degenerando com o processo do tempo. E um ponto bem importante que a gente viu na matéria anterior é isso. Um dos pontos mais relevantes do tratamento da doença articular é justamente o fortalecimento, né? O exercício resistido ele tem uma capacidade primordial de retardar esse processo de desgaste articular. E tem gente que tem exatamente o receio contrário, né? Ai, meu Deus, estou cheia de dor, não vou fazer exercício físico para não potencializar o que eu já tenho. É justamente o oposto, né, doutor? Isso que acontece. Às vezes os pacientes estão, vamos supor, com uma série de problemas conjuntos, como sobrepeso, uma doença autoimune não tratada. Aí ele vai começar a tratar a articulação dele, vou fazer exercício. O que é que ele procura fazer? Um funcional. Nenhum problema, eu acho que cada caso é um caso, mas imagina assim, eu tenho uma doença articular prévia, a articulação ali está sedentária, a musculatura não está em dia, a articulação já está instável e desgastada, aí eu vou fazer um exercício de movimento. Quando ele faz o exercício de movimento, no outro dia ele está cheio de dores e diz, ó, o exercício não foi uma boa escolha para tratar. Mas, na verdade, o que a gente está conversando aqui sobre a matéria até anterior, o exercício resistido, ele é um exercício que eu não vou estar fazendo movimentos repetitivos e exercendo carga com velocidade em cima da articulação e causando dor. Então, normalmente, cada caso, e primordialmente se você já tem uma doença prévia articular, o ideal era começar pela musculação, estabilizar a sua articulação e inserir outras atividades, né, como a corrida, a caminhada, para ter um melhor resultado. Muito bem, a gente já está recebendo aqui algumas perguntas, como eu falei no WhatsApp. A exemplo da Gil, ela disse que sim, tem muitas dores nas articulações, na coluna também. Diz que trabalha em lanchonete, é muito movimento e vários movimentos repetitivos com os braços. E acontece aí, então, essa questão da dor, né, doutor? Nesse caso dela, é pelo esforço repetitivo. Então, a causa ela já conhece, né? De que forma amenizar, tratar? Então, a Gil, praticamente, ela se descreve muito bem, né? Então, o esforço repetitivo, ele está classificado dentro de algumas doenças reumatológicas que compreendem também o atendimento da ortopedia, que são as lesões por esforços repetitivos, né? As LES. Então, é importante ela entender que, para fazer um equilíbrio desse exercício, é importante que ela procure uma academia de musculação para exercer o fortalecimento das articulações, com exercícios resistidos, como a musculação, pilates, para tentar contrabalancear o gasto excessivo que ela está tendo na articulação, né? Se eu pensar na minha especialidade em si, você fazer uma caminhada, corrida, eu vou aumentar o processo de consumo da cartilagem articular e piora.
Porém, a sociedade médica ela é muito clara. O que mais mata as pessoas no mundo? Infarto, AVC, doenças circulatórias. Por isso que a maioria dos médicos diz, vá fazer exercício, vai fazer uma caminhada, vai fazer corrida. Mas eu, como especialista em aparelho locomotor, vou tender sempre a indicar a musculação, um exercício resistido como o Pilates também. Muito bem. Mais uma dúvida aqui. A nossa telespectadora também tem fortes dores nas articulações e pergunta o seguinte, quais são os alimentos que devemos evitar? Tem algum tipo de alimentação, o alimento específico mesmo, doutor, que piora essas dores? Com certeza, né? Assim, tem vários pontos hoje de estudos, e esse é um tema que eu termino abordando até bastante. Alimentos processados, ultraprocessados, né? Então, pão, biscoito, bolo, açúcar, ele invariavelmente, né, o estímulo doce, porque as pessoas acham, o açúcar refinado ou açúcar demerara vai ser um melhor que o outro, a depender de cada caso. Se o paciente ele já tem uma doença metabólica, uma resistência insulínica, um triglicerídeo alterado, uma doença tireoidiana, esses alimentos eles vão contribuir para piorar essas patologias, gerando uma coisa que a gente chama de inflamação crônica. E esse paciente com inflamação crônica, consequentemente, vai ter um aumento da resposta inflamatória nas articulações. Então, alimentos processados, algumas frutas com alto teor de frutose, que é um engano também, a população achar que vou me alimentar só de fruta que vai passar a minha dor. E, às vezes, a seleção de uma fruta mal escolhida vai piorar a dor dele, como difundido de uma maneira geral, né? Essa cultura vai passando de geração para geração. Uhum. Quais são as áreas do corpo, doutor, onde geralmente esses sintomas, essas dores nas articulações aparecem? O que é mais comum de acontecer? Bruno, então assim, o que vai ser importante? A relação, como a colega falou, né, agora pra gente, a relação profissional, ela vai desencadear desgastes mais pronunciados em algumas articulações mais pontuais. Mas o que é a maior demanda de procura? Hoje a coluna, né, esse trauma que aconteceu no vídeo que a gente viu, mas assim, no processo traumático e degenerativo, então as queixas de dores espontâneas e envelhecimentos e desgaste, a coluna disparadamente é uma das principais causas de consulta no mundo, não só aqui na Paraíba, mas no mundo, tá certo? Segundo, vem aí as doenças dos membros inferiores, como a articulação do joelho, que sofrem bastante com, às vezes até com exercícios mal executados, às vezes a gente tem uma fraqueza muscular muito grande e quando corre ali aumenta o desgaste na rótula, na articulação do joelho de uma maneira geral. Então, assim, ele vai depender muito de cada situação a que a articulação estão sendo expostas, tá certo? De uma maneira geral, se eu for pontuar, coluna, joelho, seguiria aí nos dois campeões, em terceiro lugar aí a articulação do ombro. Começou o sintoma, já sentiu que está diferente ali, seja na prática de atividade física ou na rotina comum mesmo, no dia a dia, já é o momento de buscar ajuda, acende ali o sinal de alerta, como é que é isso? Exatamente, ó. Você começou a sentir dor em casa, primeira coisa que você tem que entender, o teu tecido, quando você tem dor, está havendo uma agressão ali de alguma coisa está se machucando no seu corpo. O corpo ele é muito sábio e te manda essa informação, dor. O que é que as pessoas fazem? Vão lá e se automedicam. É como um alarme de incêndio que estivesse pegando fogo, eu fosse desligar seu alarme e deixasse o fogo tomar conta de tudo para tomar uma providência, que a maioria termina acontecendo isso. Não tem mais o que fazer agora porque teve uma destruição tecidual. Então, apresentou a dor, esse é o momento de você entender uma coisa. Ou o teu corpo ele tem que ter a capacidade de resolver esse processo inflamatório de dor. Então, normalmente uma dor que dura ali 3, 5 dias... tranquilo, o corpo vai resolver aquilo. Passou disso, evite a automedicação e procure atendimento, porque está havendo lesão tecidual. O tecido ele vai apanhar ali um certo tempo e vai tentar se adaptar. O que é se adaptar? Às vezes vai trocar o tecido normal por um tecido morto, um tecido de substituição. Ou morre o tecido, ou ele vai virar uma cicatriz. E a cicatriz, às vezes, ele não vai ter uma função como um tecido normal. Aí vem os déficits de força, aquelas questões de formigamento, fraqueza. São complicações que podem ou não ser reversíveis, ainda bem por um processo hoje que a gente tem de modernização do atendimento ortopédico, que é a medicina regenerativa, que está trabalhando com outras vertentes, né, agora. Sem dúvida. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Eu já vi que tem vários relatos aqui no Mulher Demais, no WhatsApp do Mulher Demais, pessoas com tendinite, fibromialgia e que tem essas consequências, né, que são as dores nas articulações. Vai mandando aí sua mensagem pra gente. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com o doutor Sérgio. Combinado, doutor? Combinado. Combinado. Até daqui a pouco, então. Agora tem um